Muito bem, nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Nós estamos dando aqui uma vertente diferente essa semana na palavra, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Lucas 19, de 1 a 10. Nós leremos o texto bíblico, vai aparecer também aí na tela para que você possa participar conosco. Nós leremos aqui na nova versão transformadora. Diz o texto: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu a uma figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o título da palavra dessa noite, da meditação dessa noite é Jesus em minha casa. Jesus em minha casa. Cada crente, cada cristão, ele congrega, se nós podemos dizer assim, em 2 igrejas. Uma igreja grande, no nosso caso aqui, não é, chamada de Primeira Igreja Presbiteriana de Uruaçu, e aquilo que nós podemos chamar de uma igreja menor, chamada de família, chamada de lar, a nossa casa. O corpo de Cristo tem como a célula principal a família, o lar. E a minha palavra hoje é de que Jesus quer estar na sua casa. Jesus quer estar na sua família. É como se você estivesse dizendo agora: Jesus em minha casa, Jesus em minha família. Quem era Zaqueu? A Bíblia vai nos dizer que Zaqueu era um homem rico, um homem muito rico. Se Zaqueu fosse um brasileiro, por exemplo, ele seria, digamos assim, um auditor da Receita Federal, moraria numa daquelas casas boas, não é? Uma daquelas mansões em Brasília. Esse Zaqueu teria nos dias atuais um bom ou bons carros importados. Esse Zaqueu era um cobrador de impostos. Esse era Zaqueu. Mas Zaqueu era um homem só. Zaqueu era um homem de poucos amigos. Apesar
diz a Bíblia, dele ser um chefe dos publicanos, não é? É isso que nós percebemos aqui nesse texto. Era um homem poderoso, mas era um homem que não soube lidar muito bem com o poder. Essa é uma informação preciosa aqui. Zaqueu não soube lidar com o nome. Zaqueu não soube lidar com prestígio, não soube lidar com poder. Tudo isso era muito tentador para a pessoa de Zaqueu. E as pessoas que não compreendem bem o exercício do poder, elas sempre estão em cima de uma árvore. Elas sempre estão inseguras. Elas sempre estarão sós. Parece-me que sozinhas. E aí, amados irmãos, eu gostaria aqui de trazer, de mostrar alguns fatos acerca de Zaqueu. Um primeiro aqui está no versículo de número 3. O versículo de número 3 diz que o Zaqueu tentava ver Jesus. O Zaqueu procurava ver Jesus. Isso revela que havia um interesse por parte de Zaqueu. Agora, qual é, pastor Márcio, o interesse de Zaqueu? Zaqueu queria ver, ele se esforçava para ver o Senhor Jesus. Havia aqui uma curiosidade. Quem sabe havia uma necessidade mais profunda até, não é? Quem sabe aqui Zaqueu não quisesse admitir, mas alguma coisa mais séria estivesse acontecendo dentro do seu coração. Era Zaqueu alguém desprezado pela sociedade. O Zaqueu era uma pessoa que ninguém gostava de estar perto. Zaqueu era aquela pessoa tida como um traidor da nação. Era um aproveitador da posição que ele tinha, porque ele queria buscar satisfazer os seus interesses próprios, os seus interesses pessoais. As pessoas ali da região sabiam que Zaqueu, ele era um homem de vida boa, mas era carente de algo mais. Era uma pessoa que tinha recursos, que tinha posses, mas era alguém que não tinha muitos amigos. E assim, certamente, irmãos, se passa com muitos homens e com muitas mulheres dos dias atuais. Talvez você tenha o seu emprego, talvez você tenha o seu curso, né? Talvez você tenha o seu diploma, sua casa, talvez seja até uma casa maravilhosa. Talvez você olhe para a sua vida e chegue à conclusão de que você é uma pessoa bem-sucedida em muitos âmbitos, mas carente de algo mais. Assim como era Zaqueu. Então, Zaqueu, ele tentava ver Jesus. Ele tinha curiosidade. Ele desejava alguma coisa além, alguma coisa mais profunda. Mas existe aqui também uma outra observação. No versículo 3, o texto nosso vai dizer que o Zaqueu, ele não conseguia olhar por cima da multidão, porque ele era de pequena estatura. Diz o texto, verso 3, tentava ver Jesus, mas era baixo demais, e não conseguia olhar por cima da multidão. Então perceba, muitos impedimentos surgem à nossa frente quando nós desejamos ver Jesus.
vários impedimentos. O Zaqueu mesmo encontrou essas barreiras. Uma delas foi a sua própria altura. Uma outra, nesse caso, foi a multidão. Mas nós poderíamos dizer, aplicar, que algumas outras coisas nos impedem de ver Jesus, e uma delas nós chamamos de posição social. Nós chamamos do status que muitos de nós temos. Tem gente que tem tanta coisa que não dá e não tem lugar para Jesus. Por exemplo, um trabalho desonesto. Alguém vive na prática da desonestidade, com isso não consegue perceber Jesus, não consegue ver Jesus. Então, se você tem vontade de conhecer Jesus e admite que precisa dele, então você necessita de alguma coisa a mais na sua vida. Saiba que se você percebe isso, alguns impedimentos podem surgir, algumas barreiras podem aparecer. Às vezes são os valores, os padrões da sociedade que impedem. Uma pessoa pode dizer: como eu gostaria de ir àquela igreja, né? Como eu gostaria de participar do culto da adoração lá na Pipo, gostaria de comprar lá um DVD evangélico, gostaria de comprar lá um CD de pregação. Hoje em dia não está nem usando CD mais, né, gente? Já era, já está, o que é o pendrive agora, né? Pendrive de pregação. Eu queria ouvir, queria ler a Bíblia, mas de repente o que as pessoas vão pensar, né? Na linguagem nossa de hoje vão dizer que eu passei para crente. Isso é uma linguagem que a gente costuma ouvir. Aí as pessoas começam a ficar preocupadas com esses impedimentos, e aí surgem conselhos dos próprios amigos e dos parentes, e eles vão dizendo: besteira isso de conhecer Jesus, besteira isso de ir na igreja evangélica, besteira você, bobeira, isso é bobagem, isso é bobagem. Então, às vezes nós falamos para nós mesmos: isso não vai dar certo, não vai dar, eu acho que eu não vou, eu não tenho coragem, ou eu tenho outras coisas para fazer, ninguém vai me ajudar. Zaqueu vivia coisa parecida. Então deixa eu te dizer, tudo isso nos estorva a ver Jesus, nos atrapalha enxergar Jesus. E sabe do pior? Não percebemos que Jesus está passando para nos dar oportunidade de transformar a nossa vida. Às vezes nós perdemos essa noção de que Jesus está passando agora, durante essa pregação. Jesus está dizendo: eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar, e você acaba não percebendo isso. Então, eu gosto muito desse texto, irmãos amados, porque no verso 4 é muito interessante o que esse Zaqueu fez. O verso 4 vai dizer: por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Eu gosto dessa parte porque mostra como Zaqueu venceu os obstáculos. Essa parte mostra como o Zaqueu estava a fim de abraçar a bênção da salvação, de como Zaqueu estava dentro do seu interior determinado a não perder essa grande oportunidade da sua vida. Ele era de pouca estatura, mas ele disse: isso não vai me impedir, isso não vai me atrapalhar. E aí ele resolve escalar aqui essa árvore. É a árvore mais próxima que tinha lá, para que ele pudesse subir e para que ele pudesse ver Jesus. Ele era apertado pela multidão. O povo via que era ele, mas não fazia caso.
O povo não dava espaço, o povo não se abria para que ele pudesse enxergar, acotovelava, empurrava, mas ele dizia: vocês não vão me impedir. Não é por causa das ofertas do mundo, não é por causa das dificuldades da família, dificuldades financeiras, não são os problemas sociais, absolutamente nada vai me impedir de encontrar com Jesus agora. E ele saiu correndo e subiu na figueira. Ele subiu na figueira, por quê? Porque ele queria ver Jesus. Zaqueu era daquele tipo de colarinho branco, irmão. Nos dias de hoje, o sapato todo engraxado, calça, camiseta social bem passada, mas ele dizia: não tem problema, eu corro, eu me sujo, eu me arranho, eu vou me esfolar, mas eu não deixo passar essa oportunidade. Eu quero Jesus. E eu quero falar para você: faça o mesmo que Zaqueu fez. Faça o mesmo. De repente você está dizendo que é crente a vida toda. De repente você está dizendo até que é membro da primeira igreja presbiteriana por muitos anos, mas nunca viveu a experiência que Zaqueu vive aqui nesse texto. A minha palavra para você é: corra para Jesus. De repente você correu só para a igreja. De repente você virou um religioso apenas. De repente você se tornou mais um que carrega a Bíblia, que canta, que faz uma boa oração, mas continua sem ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. A minha palavra para você é: caminhe em direção a Jesus. Busque o Senhor Jesus de todo o seu coração. Essa é a palavra que eu quero trazer para você. Há um outro fato que também quero considerar aqui, à luz do versículo de número 7. O versículo 7, ele vai dizer que as pessoas viam em Zaqueu apenas um publicano e pecador. Olha o que diz o versículo de número 7. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Eu não sei aqui como você tem sido visto, notado, mas algumas pessoas podem olhar para você e perceber só defeitos, perceber em você apenas falhas. Alguém pode dizer que você é feio, que você é feia. Alguém pode dizer para você, por exemplo, que ninguém gosta de você, que você não tem qualidade, que você não é a pessoa benquista, bem vista. Pessoas podem depreciar você. Talvez até na igreja, alguém pode já ter dito para você que você não é capaz, que você não consegue, que você é pecador, que você é uma pessoa péssima. Alguém vai dizer que você é isso, que você é aquilo outro, mas escute só. A Bíblia vai dizer nessa noite que Jesus via em Zaqueu uma pessoa com potencial maravilhoso. Uma pessoa abençoadora, capaz de servir, capaz de trazer alegria. Eu não estou sendo herético, não. É verdade que haviam sérios problemas em Zaqueu. É verdade que ninguém pode buscar a Deus por si próprio. É verdade que o homem é corrupto, desesperadamente corrupto, que sem a ação do Espírito ele não busca a Deus. Mas Zaqueu aqui dá uma iniciativa, ele toma uma iniciativa. Quando a luz passa, quando Jesus chega, quando Jesus se aproxima dele, então ele toma uma coragem, uma força de dentro dele e parte para um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus no fundo queria transformar a vida dele. Na verdade, não apenas a vida de Zaqueu, mas também a sua. As pessoas dizem que você não presta, e Jesus está dizendo: você presta. Para mim você presta, eu morri por você, eu vim ao mundo por você. Talvez as pessoas não te valorizam, talvez o seu próprio cônjuge te
deprecia, mas Jesus está dizendo: eu me importo com você. Se você se render a mim, se você me receber como o Senhor da sua vida, eu mudo a sua história e eu vou fazer você uma pessoa útil. É isso que o texto nos ensina. É como se Jesus estivesse dizendo: não importa a sua classe social, não importa o seu padrão de vida, se é de muito dinheiro, se é de pouco dinheiro, não importa absolutamente nada, nem a sua espiritualidade. Você é um pecador miserável, você cometeu muitos erros, a sua vida é suja, assim como era de Zaqueu. Jesus está dizendo: não importa, eu vou parar e eu vou olhar para você em cima dessa árvore. Eu vou olhar para você, eu estou olhando para você. E aí então, Jesus começa o diálogo. Aí então, Jesus procura, Jesus toma a iniciativa. Jesus, ele é amável. Sabe, irmãos, no versículo 5, eu tenho aqui um outro fato interessante. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Parece muito simples, mas é tão bom saber que Jesus me conhece pelo nome. É tão bom saber que Jesus, conhecendo-me pelo nome, Ele conhece as minhas angústias, Ele conhece as minhas necessidades. Como ninguém mais, Ele sabe quais são os problemas reais que eu estou vivendo, que eu estou passando. O meu, o seu e os problemas do mundo todo nesse período de pandemia, o Senhor Jesus sabe. E é interessante, meus queridos, que embora Zaqueu fosse um pecador, fosse alguém, um ladrão, o Senhor Jesus não o repreendeu. Zaqueu aqui se surpreende com o Senhor Jesus. Ali no galho de uma árvore, vendo ali embaixo o povo que desprezava, ou que o condenavam, que somente o chamava de publicano e pecador, Jesus vem entre o povo, olha para cima e diz, verso 5, Zaqueu, desce depressa, hoje devo me hospedar em sua casa. Já imaginou? Você que está me vendo agora e me ouvindo, você que em algum momento pode ouvir essa palavra, talvez um adúltero, talvez uma pessoa viciada no álcool, nas drogas, na prostituição, talvez você está lidando com tantos problemas e pecados. Você pode escutar Jesus dizendo: sai dessa vida depressa, porque hoje eu vou me hospedar em sua casa. Prepare o seu coração, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Sabe, querido, hoje ainda Jesus surpreende. Hoje ainda Jesus está pronto para surpreender-nos com esse tipo de convite. Desce depressa, desce depressa, não se preocupe. Eu sei, é muito interessante imaginar que o Senhor Jesus Cristo continua lidando com gente como Zaqueu nos dias atuais. Quantas vezes, os pais da gente nos surpreendem com lembranças de coisas que são importantes, que foram importantes, ou que nos fizeram importantes, coisas que você fez, foram coisas boas, interessantes, e Jesus aqui acaba nos surpreendendo para mostrar que nós somos importantes para Ele também. Olha o versículo 6 comigo, preste atenção. O que diz o versículo de número 6? Sem demora, Zaqueu desceu
e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Olha que cena bonita nós temos aqui nesse texto. Zaqueu, ele decidiu, ele resolveu descer da árvore. Agora preste atenção, ele já tinha subido na árvore, foi uma iniciativa dele. Eu não sei se você já subiu numa árvore, não é? Eu não sei se você já teve essa iniciativa. Então, se você já subiu, já percebeu que subir numa árvore é mais fácil que descer. Se a árvore for alta, ainda mais. Agora, preste atenção, o Zaqueu subiu, porque ocorreu essa ideia e deu essa vontade nele. Ele viu Jesus, ele ouviu falar de Jesus, e ele diz: eu vou subir porque eu quero ver. Foi uma iniciativa dele. Agora, descer implicava numa obediência a Jesus, porque foi Jesus que mandou. Ele subiu porque quis, mas desceu porque Jesus mandou. Ele subiu porque tinha uma vontade, desceu porque era a vontade de Jesus, e mandou descer a toda pressa. Irmão, obedecer a Jesus é que é difícil. E o Zaqueu toma essa iniciativa, se quebranta diante de Jesus, diante das pessoas. Ele deve ter se enxergado de um modo como nunca antes havia feito. Eu estou aqui em cima e Jesus está lá embaixo, e agora Jesus manda eu descer, pede para que eu desça, e eu então estou descendo. A pergunta aqui é: por que Jesus se interessou em entrar na casa de Zaqueu? Por que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu? Sabe por quê? Porque entrar na casa de Zaqueu significa entrar na família de Zaqueu, significa entrar na intimidade de Zaqueu, significa entrar no mais profundo do seu coração. Pense como poderia ser a família de Zaqueu, como poderia ser ele com a esposa, com os filhos. Um homem que era pecador, que era ladrão, como poderia ser o casamento, como poderia ser o relacionamento dele com o seu filho? E então o Senhor decide entrar na casa de Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico. Jesus entra e vê quantos bens, que casa bonita. Jesus vê móveis maravilhosos, talheres chiques, os carros na garagem, as TVs na sala, nos quartos, na área. Ele vê ali os computadores, os celulares, a esposa, os filhos vestidos com roupas de grife. Nós vamos perceber nesse texto que Jesus não encontrou paz naquela casa, não encontrou paz naquela família, não encontrou paz naquele lar. É isso que o texto vai dizer, porque, queridos, paz, harmonia, contentamento só Cristo pode dar. Nem o dinheiro, nem os bens, nem as roupas caras, nem os carros, nem a sua própria saúde, nada pode trazer para você paz e harmonia. Só quando Jesus entra na casa, só quando Jesus entra na vida, que as coisas acontecem. É por isso que Deus colocou em meu coração trazer essa palavra, Jesus em minha casa, nesse momento de pandemia mundial, nesse momento de pandemia, não é? Pandemia é algo no mundo todo. O que mais precisamos é de que Jesus esteja na nossa casa. E deixa eu te dizer então, o que acontece quando Jesus entra na nossa casa? E aí então, pouquíssimas lições para você fortalecer a sua vida e tomar decisões diante de Deus. A primeira coisa que acontece quando Jesus entra na nossa casa é que a alegria aparece, a festa surge. Versículo 6: sem demora Zaqueu desceu e com uma alegria recebeu Jesus em sua
casa. Jesus recebe com alegria. Zaqueu aqui, provavelmente à luz do texto, deu uma festa na sua casa em razão da chegada de Jesus. Onde Jesus está, o ambiente é festivo, é alegre. Aonde Jesus está é propício para celebração, é propício para risadas. E aí então o Senhor Jesus convida para entrar na nossa casa, na sua casa. Ele está dizendo: vamos celebrar. Eu quero trazer alegria para a sua casa, eu quero trazer alegria para a sua família. Oh, meu querido, talvez você esteja me vendo agora aí na sua casa e esteja dizendo: é verdade, pastor, meu casamento está ruindo. As pessoas não sabem, mas dentro de casa nós temos muita tristeza. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo no interior do meu coração. E eu quero dizer para você então: as pessoas não sabem, mas Jesus sabe. É por isso que Ele está dizendo: desce depressa, eu quero entrar na sua casa, a casa do seu coração. E se você me convidar para entrar, e se você abrir a porta para eu entrar, nós vamos celebrar. A festa vai acontecer, a alegria vai surgir. Uma outra lição que acontece aqui quando Jesus entra na nossa casa é que um confronto com a santidade de Deus surge. Há um confronto com a santidade de Deus. Há um confronto com a beleza de Deus. O verso 8, nós lemos que Zaqueu disse o seguinte: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Devolverei 4 vezes mais. Jesus aqui, Ele não está dando nenhum sabão em Zaqueu, não está chamando a atenção de Zaqueu, nem estava fazendo nenhuma espécie de ensinamento. O que apenas havia acontecido aqui era que o Salvador entrou na casa de Zaqueu, e em razão de ter a presença de Jesus, houve um incômodo, houve um confronto na alma. A luz de Jesus brilhou na mente e no coração de Zaqueu, que o fez perceber as trevas, que o fez perceber o mundo em que ele estava vivendo. E é assim que acontece quando Jesus entra na vida de alguém. Jesus mostra os pecados, a santidade de Jesus mostra os defeitos, mostra os problemas, a ponto da gente ter que reconhecer os nossos erros e nos arrepender dele. É por isso que o Zaqueu está dizendo: olha, se eu explorei alguém, eu quero devolver. Eu estou confrontado com a santidade de Deus, eu quero tomar essa iniciativa. A luz de Jesus clareia, mostra tudo que está fora do lugar. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, ele vai dizer: eu vi o Senhor, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei. Mais uma terceira lição então, quando Jesus entra na nossa casa, é que a transformação de comportamento é real. A mudança de comportamento é real. E é isso que Jesus quer dar para você hoje. Uma experiência transformadora, uma mudança de dentro para fora. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Zaqueu nunca mais foi a mesma pessoa depois daquele encontro com Jesus. O verso 8
diz: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Isso está dizendo que Zaqueu mudou de atitude. Por quê? Porque ele foi transformado, foi mudado em um novo homem. E por último, e eu termino aqui, uma última lição do que acontece quando Jesus entra em nossa casa, é que existe salvação. Existe salvação. E foi Jesus quem declarou isso aqui acerca de Zaqueu, no verso 9. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Hoje chegou a salvação, hoje entrou a salvação. E ele conclui no verso 10 dizendo que o Filho do Homem veio buscar, ele veio salvar aquele que estava perdido. Foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que Jesus veio fazer nessa terra por mim e por você. Hoje ele passa, hoje ele está passando por meio da palavra, por meio desse culto, por meio dos louvores. Jesus está vindo, Jesus está entrando. Nós não podemos viver desviados, nós não podemos viver afastados. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 6, diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, queridos irmãos, eu termino a nossa palavra dizendo que Jesus entrou na casa de Zaqueu e quer entrar também na sua casa. Jesus entrou na minha casa, Jesus entrou na minha vida, e eu criei no nome de Jesus. Você podia dizer como diz Zaqueu, entra na minha casa mesmo, fica na minha vida, fica na minha vida, na minha família, na minha casa. Você podia escutar hoje Jesus dizendo para você o que seria a coisa mais linda, e eu espero que você esteja escutando: eu quero ficar hoje em sua casa. Tomara aqui pelo poder do Espírito Santo você esteja dizendo: Senhor, eu quero mudar de vida, eu te recebo como meu Salvador, eu te recebo como o Senhor da minha vida, como o Senhor do meu coração, da minha história, eu te recebo hoje. Se você fizer isso, então vai haver salvação para a sua casa, salvação para a sua casa. Não importa o que você já fez, o que você já viveu, se você se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Salvador, Ele vai entrar então aí dentro, e você vai ter alegria, seu coração vai mudar, e você vai receber a paz que ninguém pode te dar, só o Espírito Santo de Deus. Jesus em minha casa, Jesus na sua casa, Jesus na sua família. Isso é o que mais você precisa, o que mais o povo, a humanidade necessita nesse período. A maior riqueza é Jesus, e nós oferecemos Jesus para você. Não permita que nenhum empecilho, que nenhum pecado, que amigos, que famílias, que vícios e desejos se torne empecilho para você receber Jesus em sua casa, no seu coração. Eu gostaria de orar por você. Senhor nosso Deus, eu oro agora a favor dessa família, a favor desse irmão querido. Eu oro a Deus a favor desse que entrega o coração ao Senhor, que ouviu o teu convite para recebê-lo em casa, que agora se alegra, arrependido dos seus pecados, confessando o Senhor como Salvador. Eu oro a Deus pelos membros da PIP e de outras igrejas mais,
que, embora frequentadores, até mesmo assíduos, nesse momento recebem a paz de pecados perdoados, de um encontro poderoso com o Autor da vida. Eu oro a Deus pedindo ao Senhor que nos abençoe como igreja, como filhos do Senhor, que fomos achados por Jesus, e que a nossa vida, ó Deus, a partir de agora se torne luzeiros, que a nossa vida se torne cartas abertas, prontas para serem lidas, e que as pessoas vejam em nós o nosso amado Salvador. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito e eterno Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós aqui e sobre todo o rebanho de Deus que está espalhado por toda a face dessa terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.